Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor te alcance na noite desse dia, ou na manhã desse dia, ou na tarde, ou na madrugada desse dia. Que Deus te abençoe em Cristo. E em rápidas palavras, eu quero trazer uma mensagem que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 30. Eu não vou ler o capítulo todo, mas vou tentar, em alguns minutos, descrever o que aconteceu nesse capítulo para que você tome ciência do grande poder do nosso Deus quando ele entra na nossa peleja e peleja por nós. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os do monte Seir vieram a peleja contra Josafá. Na verdade, 3 nações árabes vieram fazer guerra contra Israel. O clima foi um clima de medo, um clima de terror na nação. E Josafá, como presidente, como rei de Israel, como rei de Judá, pede ao povo para que faça um jejum, porque o medo tomou conta. Não era uma nação contra Israel, não eram 2 nações, mas 3 nações que estavam vindo de uma forma poderosa, assim, em termos de armamento, contra Judá. O medo tomou conta de Josafá, o medo tomou conta dos homens, das mulheres, dos judeus. E eles foram buscar a pessoa certa, como todos nós devemos buscar quando a coisa aperta, né? Eles foram falar com Deus, eles foram clamar ao Senhor. E eles clamando ao Senhor, eles começaram a pedir a Deus para que recordasse do pacto que Deus tinha feito com Abraão. Que Deus ia abençoar os descendentes de Abraão. Então eles começaram a clamar ao Senhor, a derramar as suas lágrimas, a pedir socorro ao Senhor, orando, jejuando, pedindo misericórdia, enquanto essas 3 nações estavam se aproximando, se acercando para fazer guerra, para derramar sangue. E Deus deu logo a resposta para eles, mandando o seu espírito e levantando um profeta por nome Jaaziel, que disse: não temas, ó povo, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra vós. Nessa peleja não tereis que pelejar, essa peleja é minha, diz o Senhor nosso Deus. Diz Deus para o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que a peleja é dele. Nesse encontro, não tereis que pelejar, versículo 17. Apenas tomai posição, ou tomai posições. Olha, você não precisa pelejar as tuas pelejas, mas Deus quer que você tome posição na sua vida. Deus quer que você saia de cima do muro. Ou você serve a Ele, ou você não serve. Mas não fica meio termo. Tome posição. E essa foi a mensagem. Tomai posição, que o Senhor vos dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Josafá se prostrou com o rosto em terra, todo o Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram diante da face do Senhor. E Josafá, para fortalecer mais o povo, porque o povo estava descansando nas palavras do profeta, Josafá, como rei, reconheceu a palavra profética e disse: crede no Senhor, ó povo de Judá e de Jerusalém.
Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, e você sabe o que aconteceu depois disso? As nações estavam se aproximando. E Josafá começa a organizar o exército de Deus. E Josafá coloca no primeiro pelotão, ele não coloca os soldados mais fortes, ele não coloca os musculosos, os que estão com flechas, com lanças e com escudo, não. Ele coloca os levitas, ele coloca aqueles homens que são cantores, que entoam harpa, que cantam, que louvam o nome do Senhor no templo. Eles colocam os levitas na frente do pelotão. Porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. O método de Deus não é o nosso método. Se ele falou que a peleja é dele, aleluia, é pelo método dele que vamos vencer as batalhas. Um pelotão de frente estavam os levitas. Depois, um pelotão que vinham a seguir o exército de Israel, o exército de Judá. Depois os homens, os idosos, as mulheres e por último as crianças estavam marchando, cantando, adorando o nome do Senhor. E a letra era essa aqui, olha. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam cantando. De repente, Deus mandou um espírito de confusão e armou emboscada entre eles lá. Os meunitas do Monte Seir, os moabitas e os amonitas começaram a fazer guerra entre eles, a pelejar entre eles, a destruir-se uns aos outros. Talvez eu penso, imagino eu, cá com meus botões, que um amonita devia falar assim para um moabita: você está infiltrado aqui, você é judeu, você é do povo deles, eu vou matar você. E vice-versa. E eles foram se destruindo uns aos outros. Talvez um dizia para o outro assim: eu que vou ficar com o ouro do templo de Salomão. E outro dizia: não, sou eu. Eu sei que Deus fez um rebuliço ali, Deus mandou um espírito de confusão, que uns foram se destruindo, uns aos outros ali foram se destruindo. E quando amanheceu o dia, jazia corpos mortos, como diz o texto aqui. E o povo não levantou uma palha sequer, só adorava, só glorificava, só engrandecia o nome do Senhor. E Deus entrou na peleja. E quando Deus entra na peleja, meu irmão, olha aí o que Deus fez. O estrago foi enorme. Corpos mortos, né? Corpos de pessoas mortas, cadáveres, ali jaziam naquele lugar. E ali, todo o povo de Israel se alegrou. E pegaram aqueles despojos de guerra, e durante 3 dias eles foram se enriquecendo, porque havia muitas coisas preciosas, né? Saquearam muita coisa, porque existiam muitos objetos preciosos. Essas 3 nações iam para saquear Israel. E eles, na verdade, quem perdeu foram eles. Perderam a batalha para o nosso Deus, para o Deus de Israel, e ainda perderam todos os seus bens. Israel se enriqueceu. Porque a vitória que Deus dá não é só espiritual, não. Tem bênção até material para você também. Tem bênção. Tem bênção de todas as sortes de bênçãos que Deus está reservando para aquele que confia nele, que deixa o Senhor pelejar suas pelejas, suas batalhas. E aquele lugar foi chamado Vale da Bênção. Vale da Bênção. E o povo se alegrou. O povo se alegrou adorando o nome do Senhor. E para terminar, 10 minutinhos, é rápido meus comentários. Versículo 30. Sim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Que haja paz na nossa nação. Que espírito do medo,
o espírito de confusão saia dessa nação. Que Deus abençoe o nosso rei, o nosso presidente. Que Deus abençoe todo o seu povo. E confiemos nesse Deus, que Ele vai pelejar as nossas pelejas. Essa peleja não é nossa. Essa peleja é dele, do nosso Deus. Que Deus te abençoe.